Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse maravilhoso canal, com esses maravilhosos seguidores de Gabriela e Arthur Rank. E esse vídeo, nossa, é sobre um assunto assim que eu amo demais. O que que essa plantinha está fazendo aqui? Estamos iniciando o Setembro Verde. Setembro Verde é o mês da inclusão. Não tem outubro rosa, não tem maio amarelo, então estamos no Setembro Verde, é um mês dedicado à conscientização sobre a inclusão da pessoa com deficiência na nossa sociedade. Olha que coisa legal, olha que coisa, ai, que deixa o coração quentinho. E claro que eu estou falando sobre um tema que me é muito caro. Eu vivo na pele essa luta pela inclusão por conta do Arthur. E vamos falar um pouco sobre isso? O que que a gente luta dentro da inclusão? O que é, o que não é, afinal? O que é inclusão, o que não é? Como, assim, em termos bem gerais, para não entrar em situações específicas, a gente vai ter mais vídeos no canal falando de inclusão escolar, inclusão no mobiliário urbano, inclusão quando você vai atender um cliente na tua empresa, mas esse vídeo é para falar da inclusão como um todo, sobre o mês da inclusão e também vamos usar alguns esquemas bem didáticos, assim, alguns esquemas bem visuais que vão ajudar a gente a entender o que é e o que não é inclusão. Então vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação, uns slides para ajudar a gente nessa discussão, tá legal? Então vamos lá, daqui a pouco vocês vão me ver pequenininha aqui no canto e a apresentação. Então, o que é e o que não é inclusão? Você já parou para pensar nisso? Essas imagens até, elas são bem usadas. Se vocês procurarem no Google, tem um monte de lugar que usa imagens desse tipo ou variações de esquemas parecidos com isso. Então, exclusão, obviamente, não é inclusão. O que é exclusão? É quando você tem um grupo, né? Eu vou usar a escola como, ou as instituições de ensino como exemplo, porque né, tá mais próximo da minha prática aí profissional. Então, numa escola, se eu tenho escolas para pessoas, entre aspas, ditas normais, e se você não viu ainda um outro vídeo aqui do canal sobre capacitismo, você acessa o card e no final desse vídeo também vai aparecer mais uma vez o card. Se a gente segrega, né, se a gente tem turmas, tem atividades que uma pessoa com deficiência pode ou não pode fazer, isso na verdade é exclusão. Não precisa ser uma exclusão total. Por exemplo, a nossa escola não está preparada para atender pessoas com deficiência, né? Isso é uma exclusão total, né? É negar o atendimento e isso é previsto em lei. Inclusive, se você enfrentar uma situação assim, porque você tem um filho, um parente, um amigo, um vizinho com deficiência, você fale para ele que se ele aconteceu isso com ele, ele tem que, inclusive, chamar a polícia, não tem nem que discutir. Você vai lá, você conversa, e se realmente está sendo negado uma matrícula, isso é um crime, tá? Já começa por aí, é a exclusão. A segregação é quando você pensa de uma outra forma. Poxa, mas veja, o teu filho, o teu amigo, esse teu conhecido, ele tem, assim, muitas limitações, né, acho que ele vai atrapalhar a turma, inclusive, um tempo atrás, até numa entrevista, teve uma pessoa aí, eh, importante e que ajuda a pensar em educação que falou que, não é que a gente não quer fazer inclusão, é que se tiver muita criança com deficiência na turma, vai atrapalhar o professor, vai atrapalhar os outros alunos que querem aprender, como se a pessoa com deficiência não fosse capaz de aprender. Absurdo, não é mesmo? O nome disso é segregação. É você achar que você tem que ter um processo específico, tão específico para a pessoa com deficiência que ela não pode estar convivendo com os outros. Então, isso também não pode acontecer, isso é segregação. Aí a gente tem a visão da integração, que você até acolhe a pessoa com deficiência, ela até participa dos processos, só que o processo, ele não foi pensado para elas. O processo foi pensado, por exemplo, na escola para um aluno médio, para um aluno padrão, para o aluno mediano. E a pessoa com deficiência, evidentemente, precisa de adaptações didáticas, né, dependendo da deficiência, e eu acho que esse é o grande desafio, porque existem muitos tipos de deficiência. Tem crianças e adolescentes, vamos falar aí das escolas no geral, né, já que a gente está usando isso como exemplo, que tem, por exemplo, uma deficiência visual, tem baixa visão ou até cegos, eles
têm o processo cognitivo preservado, eles entendem, eles interagem, mas eles não têm um dos principais sentidos que a escola privilegia, que é a visão. Então, você tem que adaptar tudo, e não estou falando só de braille, estou falando assim, poxa, como você explica uma mediatriz, como que você explica o estudo de sólidos geométricos e cálculos de plano cartesiano para alguém que não enxerga, ela não está conseguindo ver aquilo que o professor está explicando oralmente. Então, realmente, né, é um desafio. Ou você possa ter nessa mesma turma um aluno com síndrome de Down e um aluno cego, ou ainda um aluno surdo, que aí exige um intérprete de Libras, e isso é garantido por lei, ele tem direito a ter um intérprete de Libras, ou, né, também um professor tutor, ou alguém que vá auxiliá-lo nessas dificuldades. Então, realmente é desafiador, mas a inclusão é garantida por lei. Mas quando a lei da inclusão veio, em 2015, ela veio para garantir essa última parte aqui do nosso diagrama, que a inclusão ocorra com processos inclusivos. E um processo inclusivo, ele é pensado desde o início. Ele não é pensado só quando, ai, 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 vai se matricular um aluno surdo nessa turma. Meu Deus, nosso material didático não está preparado para isso. A gente não tem intérprete de Libras, o que vamos fazer? Entende o que eu estou querendo dizer? Vou dar um exemplo bem básico. Quando você abre uma escola, ou até a tua empresa, qualquer repartição pública, o mobiliário, a estrutura predial, ela tem que estar preparada, por exemplo, isso acho que todo mundo consegue entender mais fácil, para um cadeirante, certo? Tem que ter elevador, não pode ter só escada, algum lugar de circulação ou que atende ao público que não esteja pronto para receber esse cadeirante. Então tem que ter algum lugar, tem que ter um elevador, tem que ter banheiros adaptados. Agora, na vistoria que é feita dos bombeiros, outras vistorias, você não recebe a autorização de funcionar se você não tiver essas adaptações, certo? Mesmo que você, durante 2 anos, opere sem receber um cadeirante, certo? Por quê? Porque você tem que estar preparado para receber. O ambiente só é inclusivo se os processos foram pensados para ser inclusivos, se toda a estrutura, o mobiliário predial está preparada para receber, entende? Não só quando fala assim, meu Deus, um cliente entrou aqui em contato com a gente e ele é cego, e ele quer usar o nosso produto e o nosso produto não está adaptado para cegos. Então, é um desafio bem grande, né? As empresas precisam ter consultorias ou até profissionais que entendam de inclusão, que entendam dessas leis, com consultoria jurídica, mas pessoas que entendam de como são essas necessidades das pessoas com deficiência. Aí sim, e apenas quando, desde o início, a gente pensa em processos inclusivos, é que tem inclusão. Outra coisa bem importante que eu vou passar aqui para vocês é esse círculo aqui, um círculo virtuoso, vamos dizer assim, da diversidade e da inclusão. Então, assim, primeiro ponto, respeito, né? A gente não precisa entender tudo para ter que respeitar uma pessoa com deficiência. E aí vem o diálogo. Se você não conhece aquela síndrome, tem muitas síndromes raras que geram deficiências, né? Então, se você não entende aquela síndrome, ou tem um espectro muito grande, por exemplo, no autismo, não existe assim um conjunto único de fatores para o diagnóstico que, não, todo autista vai ser assim, né? Por exemplo, as pessoas falam, o autista ele tem dificuldade emocional, de interação, o autista não olha no olho. Pode ser que alguns graus de autismo, ou que talvez isso seja algo um pouco mais típico, um pouco mais prevalente na população de autistas, mas tem autistas que são extremamente carinhosos, afetivos, eles até geram uma vinculação excessiva com pessoas que eles acabaram de conhecer, né? Eu conheci, faz pouco tempo, uma menina autista que ela era assim. Então, ela tinha acabado de me conhecer, eu conversei um pouco com ela, dei um pouco de atenção, e ela me beijava, me abraçava, super querida, e eu falei assim, poxa, às vezes a gente quer colocar todo mundo numa caixinha, quer colocar um rótulo na cabeça da pessoa, e aí que tá, na inclusão não existem rótulos, né, existem necessidades, e por isso que o diálogo é muito importante, jamais julgue ou ache que porque você escutou a palavra autismo, autista, é igual meu primo, não, calma, teu primo é teu primo, aquela outra criança, aquele outro adolescente autista
é ele, e aí converse, né, então o diálogo. Depois, a equidade. Vou deixar aqui uma exclamação para vocês tentarem ver aí. Vocês sabem o que é equidade? Porque a próxima imagem vai deixar muito claro com um exemplo o que é equidade. Mas vocês sabem o que é equidade? Ali tem 2 bonequinhos com igual. Como é que eu torno 2 coisas diferentes iguais? Nesse caso, tem um processo de ensino-aprendizagem, eu tenho o material didático da escola. Como é que eu torno um material para um surdo igual ao material, entendeu? Em termos de experiência de aprendizagem, para um aluno não surdo? É um super desafio, mas a equidade, ela espera isso. Combate ao preconceito e à discriminação, não só porque existem leis hoje, não só porque podem haver processos, gente, não é só pelo medo, por favor, é por você entender que aquela pessoa, ela merece tanto respeito, tanta dignidade e tanta participação quanto você, e não é só porque ela tem o direito de estar incluída. Nós, todos nós temos o direito também de conviver com essas pessoas, porque dentro da diversidade, dentro da sociedade, essas pessoas estão aí. E que bom, né? Que bom que existem essas leis. Veja, essa lei da inclusão, esse Estatuto Brasileiro da Pessoa com Deficiência, que também é outro nome que chama-se essa lei, é de 2015, gente. 2015, não tem nem 10 anos. Então, olha como é importante que todo brasileiro e toda brasileira entenda dessa lei. Por isso que nesse mês da inclusão nós vamos fazer uma série de vídeos sobre esse assunto e vamos ter um vídeo só sobre a lei, para a gente detalhar algumas coisas, esclarecer algumas coisas que estão nessa lei. Tá legal? Outra coisa, acessibilidade. Então, tem a ver com esse exemplo que eu dei do mobiliário, né, do cadeirante. Você tem que estar preparado para receber. O acesso, ele tem que ser pensado muito antes daquela pessoa chegar na escola, chegar na empresa ou chegar lá numa repartição pública, né? Ela tem que pensar assim, ela não tem que ter medo, por exemplo, de sair de casa e as calçadas da cidade não terem aquelas rampinhas, de não ter um ônibus com elevador para cadeirante, entende? Você possibilitar a adaptação para que aquela pessoa tenha o máximo da sua autonomia. Aí só assim teremos equidade. E sexto ponto, informação e conscientização. Isso para mim, assim, ó, olha, chega a me arrepiar, olha que eu tô arrepiada, chega a encher meu olho de água de ver que outra prerrogativa das políticas educacionais é a educação para os direitos humanos. Isso tem tudo a ver com isso que eu estou falando de inclusão. Poxa, se a gente construir nas escolas, e se você é pai e mãe, ou se você é educador e educadora, conhece alguém ou trabalha em escolas, por favor, escute isso que eu estou falando. Vamos ter projetos, vamos ter capacitações, vamos construir nas escolas públicas, privadas, ó, que legal, acabei de derrubar minha plantinha. Vamos construir nas escolas públicas, privadas, ambientes inclusivos. Vamos conversar sobre isso com as crianças e adolescentes. Sabe por quê? Se de pequenininho eles forem realmente criados num ambiente compartilhado e participativo, não vai ter problema mais de preconceito na nossa sociedade. Desde pequenininhos eles vão aprender a incluir, né, a participar. Uma das melhores amigas, assim, que o Arthur não convive mais tanto, mas que ele adora, é a Maria Clara, que é Down, estudou junto com ele durante 3 anos, e os dois desenvolveram uma amizade muito bonita. Não só pelo amor, mas pela dor, os dois, às vezes, sofriam um pouquinho de bullying na escola que, na época, eles estudavam, e eles se identificaram, porque, olha só que interessante, o Arthur, quando tinha 8 anos de idade, chegou em casa, e estávamos, né, fazendo uma refeição, não lembro se era final de semana, se era almoço, se era jantar, mas estávamos comendo juntos, talvez no final de semana, e ele pegou e falou assim: mãe, vó, você sabe que eu acho que a Maria Clara não tem inclusão, né, um pouco dentro da visão daquela primeira imagem que a gente viu, vou voltar, um pouco nessa visão aqui, ó, de que ela estava junto, mas ela estava ou excluída, ou segregada, ou apenas integrada, mas não incluída de verdade, e ele tinha toda a razão, porque ele com 8 anos, por ele também ter as dificuldades dele desde os 3 aninhos, e o Arthur não nasceu com nada, ele não tem nenhuma síndrome, mas como ele fez algumas cirurgias neurológicas, ele tem déficits e sequelas resultantes dessas cirurgias, principalmente motoras e nos olhos. Acho que o que mais impacta hoje ele é que ele enxerga duplo, o olho dele não mexe igual o nosso, tipo, para um lado para o outro, ok, mas para cima e para baixo não mexe, uma pupila é bem dilatada, agora a outra
também está um pouco alterada, então para ele é bem difícil o foco para enxergar de perto. Então isso gera nele um olhar diferenciado para os outros, né? Dentro dessa ideia aqui do respeito, do diálogo, de se identificar e tentar entender o que ela precisa. E aí a conclusão dele foi o seguinte: ué, se enquanto a gente está fazendo uma redação, ela está só escrevendo lá umas frases. Quando a gente está fazendo exercício de matemática, ela está fazendo cruzadinha. E outro dia, na aula de artes, a gente estava fazendo uma atividade bem legal, com tinta, a professora não queria que ela se sujasse, ela estava pintando lá um desenho qualquer. Então, ela não está incluída. Ela está junto, mas não está incluída. Cara, se uma criança pode entender isso, nós também podemos entender, não é mesmo? Então, inclusão é fácil de fazer? Não é. Precisa de estudo? Precisa. Precisa de pessoas que entendam isso? Precisa. Mas o que mais precisa é de diálogo. Entender que a família não é teu adversário, que chega lá pedindo um monte de coisa. Poxa, se a família está trazendo ali um psicólogo que atende aquela criança, aquele adolescente, um médico que pode, né, explicar melhor o que ele tem, poxa, é a equipe multidisciplinar. Isso aí é uma coisa linda. Tá? Equipe multidisciplinar. São todos os profissionais, a família, também os profissionais da escola que convivem, que atendem, e às vezes até os colegas, que tem que se reunir, fazer uma roda de conversa e dizer assim: como será que ele aprende melhor? Quais são as dificuldades? Quais são as limitações? E também, quais os pontos fortes que ele tem? Poxa, por exemplo, vou usar de novo o Arthur como um exemplo. Ele se comunica muito bem, ele é falante, ele é sociável, ele não tem vergonha, por exemplo, de ir lá na frente apresentar um trabalho, mas ele tem muita dificuldade para a escrita, porque ele também tem um probleminha de coordenação motora, então tem dias que ele está com mais ou com menos tremor, dificulta muito, ele demora muito para escrever. Agora, com esse problema do foco, ele está com dificuldade para ler, ele demora muito, o processamento é diferente. Agora, se você colocar ele assim, mais longe, uns 2 metros, ele consegue ver tudo, porque o problema é só para perto, não é para longe. Então, assim, sabe, às vezes são soluções práticas e simples, mas precisa ter o diálogo. Precisa entender que todas essas pessoas que se relacionam e que atendem a criança ou adolescente com deficiência tem que andar juntos, precisa ter reuniões periódicas, é uma construção coletiva, né, não tem como isso acontecer sozinho, tá certo? Isso daqui então também é uma imagem assim, nossa, se vocês procurarem sobre inclusão, igualdade, equidade, vai aparecer muitas e muitas variações disso daqui. E lembra que eu falei que ia explicar melhor sobre equidade? Que não é só simplesmente, é sinônimo de equidade, é igualdade. Não, senão a gente estaria usando a palavra igualdade, mas olha isso daqui, como isso aqui deixa claríssimo. Então, igualdade. Igualdade é isso aí, ó. Tem um cara bem alto, que ele tá ali assistindo um jogo, e ele consegue torcer, ele vê tudo, ele consegue interagir. E consegue também ser visto, né, para quem tá ali dentro daquele jogo. O outro, que é mediano, nossa, para ele, sim, ele não consegue se expressar tanto, mas sim, ele ainda tá conseguindo ver. E o outro ali, que é o menorzinho, ele não consegue ver nada. Ele escuta, ele tá ali junto, né, mas ele não tá incluído, porque ele não tá vendo nada. Na equidade, aí sim, você tem que fornecer as adaptações, as ferramentas para que eles estejam realmente num nível de igualdade de oportunidades e de interação, né? De acordo com o que cada um precisa. Então, um precisa de um caixotinho, o outro precisa de dois. Que legal, agora todos estão vendo tudo. Mas será que isso ainda não falta um passo? Então, daí a inclusão, o que quis dizer essa interpretação, essa imagem um pouco diferente de outras que param nesses 2 primeiros quadrinhos, que na inclusão, por exemplo, não precisaria da cerca. Tem uma grade ali agora, eles conseguem interagir mais, eles conseguem ser vistos por todos, eles conseguem, de repente, falar, se expressar, mas será que a gente não precisa ainda de uma revolução? Remover a grade, remover as barreiras para que até aquele processo, aquilo que eles estão assistindo, também seja feito para eles, para que eles participem do processo de construção daquela situação que eles estão recebendo, se for uma situação de ensino-aprendizagem, né, no construtivismo, o educando, né, o estudante, ele precisa significativamente está imerso naquilo que ele está aprendendo, construindo junto, ressignificando. Não você entregar uma coisa pronta e achar assim, não, tá pronto, não vou te dar trabalho nenhum, tá tudo pronto aqui, ó, só pega e faça.
Aí você vai estar fazendo uma reprodução e não uma construção. Então, eu achei bem legal também isso daqui. E por último, mas não menos importante, a gente falar um pouquinho para fechar sobre a lei brasileira da inclusão da pessoa com deficiência. Também ressaltar aqui, a expressão certa é pessoa com deficiência. Não é deficiente, não é portador de deficiência, já foi em outras leis, isso foi mudado por entendimento de que a pessoa não porta a deficiência, porque a deficiência não a define. Ela é uma pessoa com deficiência, mas ele não é um deficiente, para a gente não olhar, né, para essas pessoas que estão incluídas, estão convivendo e compartilhando junto com a gente, sempre pelo olhar da deficiência, ou da pena, ou do capacitismo, da gente querer achar que a gente entende sobre essa deficiência e que toda pessoa que tem aquela deficiência é uma igual a outra, então já que se eu conheço um, então logo eu conheço o outro, né, que não é necessariamente uma conclusão tão plausível assim, e que se uma pessoa que eu não conheço não faz tal coisa, então esse aqui também não faz, e aí você querer ajudar no sentido de tolher a autonomia, em vez de você adaptar e dar as ferramentas para a pessoa conseguir construir do jeito dela, por ela mesma, e às vezes ela não vai atingir o objetivo igual do outro, ela vai construir um caminho diferente para chegar lá. E isso é inclusão. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, essa lei da inclusão de 2015 é a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, né? E ali diz pessoa com deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então, são sinônimos. Destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Né? Então, qualquer tipo de deficiência congênita, adquirida, física, todos os espectros de doença mental, cognitiva, né, a visual, tudo que afete os órgãos do sentido, né, visual, auditivo, então, realmente é um espectro muito grande. E para a gente ter uma ideia de como essa lei se organiza, só vou citar aqui os principais artigos de coisas que a gente já ouviu falar por aí, mas que estão na lei, então vamos ler a lei. Vamos fazer daí um próximo vídeo para detalhar, para conversar um pouco sobre isso, mas vamos ler até lá? Que tal você ler aí? Acho que é um exercício de cidadania interessante, né? O artigo 1 fala dos objetivos, do fundamento da lei, depois o artigo 2 fala do conceito biopsicossocial da pessoa com deficiência. É legal a gente entender o que será que a lei diz, então é algo oficial sobre a pessoa com deficiência, tanto na parte biológica, psicológica e social, né? Então, o artigo 4 fala sobre discriminação e fala até sobre leis, sobre essas questões, né, que a gente tem que estar atento, porque às vezes a gente pode discriminar ou ser capacitista até sem saber, né? Capacidade civil, atendimento prioritário, né? Então, esses direitos de atendimento, direito à saúde, artigo 18, artigo 19, prevenção da deficiência, né? Ou até a questão de você dar os tratamentos corretos, de você possibilitar a recuperação e a funcionalidade daquela pessoa, né? Quando possível, né? Ou dar as ferramentas para que ela viva melhor, para que ela tenha mais autonomia. Artigos 27 a 30 fala da educação inclusiva, né? Então, são os artigos que a gente estuda, por exemplo, na área da educação. Do 34 e 35 sobre o trabalho, por exemplo, essa lei que tem, que empresas médias e grandes têm que ter uma reserva de vagas para pessoas com deficiência, e eles têm que comprovar na Justiça do Trabalho se eles estão preenchendo a vaga, se não estão, o porquê não estão, tá? Depois fala sobre aposentadoria, então se tem alguma coisa diferenciada, tanto conforme o tipo de deficiência, se a pessoa tem direito à aposentadoria antes do tempo, ou dependendo da deficiência, que ela possa se aposentar em qualquer idade. E no artigo 47, as vagas de estacionamento, né, que é legal, tanto em ambientes privados, de empresas que tenham mais de X vagas, quanto, né, nas vias públicas. Então, vamos ver um pouquinho essa lei? Que tal se vocês se comprometerem aí a dar uma lida, né, aguçar essa curiosidade cidadã, e a gente faz um outro vídeo, a gente vai comemorar aí a inclusão no mês de setembro e vamos conscientizar, fazer vídeos para conversar sobre isso. Vamos junto conversar sobre isso?
Então, curte, compartilha, se inscreve. Acho que compartilhar, gente, a gente está num ano eleitoral, pensando em eleger novos governantes em várias instâncias, federal e estadual. Que tal a gente, né, compartilhar esse vídeo? Acho que tem muito a ver. Você já viu os candidatos que você pretende votar? O que que eles falam sobre isso? Sobre inclusão, sobre pessoas com deficiência? Acho que é uma dica legal para ajudar a gente a escolher em quem a gente vai votar, não é mesmo? Então, um abraço para vocês, por favor, assistam esse vídeo e compartilhem, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!